Capítulo 21. A ideia versus a implementação. Um trade pós-bolha. A implementação de um trade pode ser mais importante que a própria ideia do trade. Colin O'Shea enxergava o bull market da Nasdaq em 1999 e no começo de 2000 como uma bolha. Quando o mercado sofreu uma alta abrupta em março de 2000, ele tinha quase certeza de que havia atingido o ápice e que as ações iam perder a maior parte dos ganhos anteriores. Apesar dessa expectativa, O'Shea nunca cogitou ficar vendido naqueles títulos. Por quê? Porque, como ele explicou, embora a alta durante a bolha possa ser bastante suave, a queda de preços quando a bolha estoura costuma ser entremeada de traiçoeiros momentos de recuperação. O'Shea considerou que seria muito mais fácil jogar com as repercussões de um mercado no auge do que simplesmente ficar vendido em papéis. Mais especificamente, sua ideia era que a economia americana vinha recebendo um estímulo artificial de uma precificação totalmente distorcida dos ativos. Quando estourou a bolha da Nasdaq, ficou claro para O'Shea que a economia ia desacelerar. Essa economia mais fraca levaria, por sua vez, a uma queda da taxa de juros. Por isso, em vez de implementar uma posição vendida, O'Shea ficou comprado em títulos. Apesar de as duas tendências terem se confirmado, isto é, as ações caíram e as taxas de juros também, a grande diferença foi que, como O'Shea previra, a queda do preço das ações foi extremamente errática, enquanto a queda da taxa de juros, o aumento do valor dos títulos, relativamente suave. Embora o pico da Nasdaq de março de 2000 tenha se seguido um declínio de mais de 80% que durou 2 anos e meio, no verão de 2000, a Nasdaq apresentou uma recuperação de mais de 40%. Se O'Shea tivesse implementado sua ideia por meio de uma posição vendida no índice da bolsa, teria tomado uma decisão correta, mas muito provavelmente teria perdido dinheiro com um stop em meio a esse forte período de alta. Em compensação, a posição comprada em títulos que ele implementou no lugar de ficar vendido em papéis apresentou uma tendência de alta bastante suave. Foi um trade altamente bem-sucedido, não porque a premissa subjacente estivesse correta, e estava, e sim pela forma como foi implementado. Uma alternativa melhor. Às vezes existem opções muito melhores para implementar um trade que não são uma posição pura e simples. Joel Greenblatt descreve um trade que executou na Wells Fargo, que é um exemplo perfeito de situação em que uma posição de opções representava uma taxa de retorno risco muito mais alta que uma simples posição comprada. Como explicou Joel Greenblatt, no início dos anos 1990, a Wells Fargo, que era um excelente negócio, gerador de dividendos consistentes e de longo prazo, começou a sofrer forte pressão por causa de sua alta concentração em empréstimos para imóveis comerciais na Califórnia, num momento em que o estado vivia uma profunda recessão no setor imobiliário. Havia a possibilidade, ainda que pequena, de uma crise imobiliária tão profunda que a Wells Fargo teria que usar todas as suas ações antes que os investidores pudessem lucrar com a geração de dividendos de longo prazo. Se ela sobrevivesse, porém, muito provavelmente sua ação iria muito além do valor, então deprimido, de $80, que refletia o temor dominante. Ele continua. Eu enxergava o risco-retorno daquela ação como uma situação binária. Se a Wells Fargo quebrasse, a ação cairia $80. Se não quebrasse, subiria o mesmo tanto. Mas se, em vez da ação, eu comprasse securities de antecipação de longo prazo com vencimento superior a 2 anos, eu poderia transformar aquele risco-recompensa de 1 para 1 para 1 para 5. Se o banco sobrevivesse, a ação ia duplicar e eu ganharia 5 vezes meu investimento em opções. Se o banco falisse, eu perderia apenas o custo das opções. Considerei que a probabilidade de sobrevivência do banco era muito maior que 50%, por isso a recomendação era de compra. Em termos de risco-recompensa, porém, as opções eram uma compra ainda melhor. A ação, de fato, acabou mais que dobrando antes do vencimento das opções.